Fala galera do Agro, Paulo Arbex, mais um Fala Galera Podcast, episódio de número 7. E hoje, grande honra de trazer um amigo, irmão meu aqui, um dos maiores amigos que eu fiz que eu tenho, né, dentro da universidade, que hoje está respirando os outros ares, Tomás Baio. Tomás, obrigado. Valeu, viu? Paulinho. Obrigado aí pela oportunidade da gente estar conversando um pouco, trocando a experiência. Acho que vai ser um belo de um bate-papo aqui. Com certeza. Então vamos começar já, ô Tomás, que assim, né, aqui o podcast, né, quando eu montei esse podcast, além da gente falar a parte técnica, a gente gosta de conhecer as pessoas, conhecer os entrevistados, né? Então, já falamos da vida do Arthur, já falamos da vida da Juju Arbex, já falamos da vida do João Saad, de outros, do Júlio, né? E agora eu pergunto, quem é Tomás Baio? Bom, Paulinho, eu sou filho de uma professora de estatística. Talvez seja por isso que eu seja até um pouco bom em números, né? Uhum. O meu pai é ex-militar. Eu tenho um irmão, né, o Daniel, que ele é engenheiro civil. E você perguntar, né? Falei, putz, mas o que você veio fazer aqui então, né? Foi ao acaso que a vida mostrou pra mim um pouco da agricultura e na hora que eu vi aqui, eu falei, não, acho que é aqui que eu quero seguir mesmo, né? Então eu sou uma pessoa simples, gosto de conversar, gosto de bater papo com a turma, tô sempre tentando fazer novas amizades. Eu sou meio simprão assim, Paulinho. Esse jeitão seu é cativante, né? É que nem eu sempre falo assim, ó. Tem uma frase, né, pra quem me conhece, os mais próximos, aí eu falo assim, ó, ave de pena igual voa junto, né? Então é impressionante como pessoas que, né, que tem mais ou menos, não precisa ser igual, mas pessoas que têm os mesmos costumes, pessoas simples me atraem, né? E você é uma delas. E você é de Limeira, né, Vertão? É verdade, eu sou de Limeira, nascido, criado em Limeira. E até é legal falar isso, porque a turma, quando vê eu falando, fala assim, mas você é do Sul, você é de Minas? Eu falo, não, eu sou de Limeira. Eu falo, mas onde que é isso, né? Eu falo, lá em São Paulo. Eu falo, nossa, mas não tem nada a ver, por que você fala assim? Só que a região ali é bem característico, né? A Piracicaba mesmo, eu acho que é até um pouco mais puxado do jeito que fala. Então é por isso. Então é Limeira, cidade da laranja. Então vamos começando a falar da história. Assim, você falou que por um acaso, mas conta melhor, como é que você veio parar na agronomia aqui e na República lá? Ô Paulinho, tudo começou quando meu tio ele tinha, quando o avô era vivo, né? Ele tinha 2 fazendas de citros em Itaberá. E teve um dia, numas férias de colégio, né? Ele pegou e falou, vamos lá pra fazenda, não vai ficar fazendo nada aí mesmo, né? Eu falei, vamos lá, né? Já tô à toa, né? Vamos lá. Aí eu fui pra fazenda, passamos acho que 30 dias lá na fazenda. E foi lá que foi o primeiro trator que eu dirigi na minha vida. Olha aí. Eu não lembro se já era Valtra ou se era o Valmete ainda. Os Valmetão? Valmetão, nossa. E eu imagina, acho que tá com 14, 15 anos. E aí meu tio colocou eu no trator com o operador lá, o Rildo. Eu lembro o nome até hoje, o Rildo, cara. Olha aí. E aí o 985. Rapaz, aquele trator na época era... Nossa senhora. O demônio, o bicho você pisava, ele ia, né? Não, você tá louco, traçadão, né? Traçadão. Nossa, coisa mais linda. E aí eu montei naquilo lá, o Paulo não enxergava nem o capô da frente direito, cara. Eu falei, não, vamos... Moleque de tudo. E aí eu pilotei uma vez, aí ele deixava eu roçar no meio dos pomar de laranja. Ficava, peguei época de colheita, né? Dava as temporonas, né? Quando dava uns climas diferentes. E aí, rapaz, eu falei, não, esse trem aqui é diferenciado mesmo. Acho que eu vou seguir pra essa área. E aí, lá com o moleque, né? Pô, nem chegou a idade ainda de fazer faculdade, nada, vestibular. Né? Mas nem passava direito o que era faculdade, né? Mas eu acho que foi nesse momento, Paulinho, que... Acho que Deus deu um tapa na nuca, né? Falou, vai pra esse lado aí que vai dar bom. E depois de um tempo, quando chegou a oportunidade, eu falei, não, vou fazer agronomia mesmo. Olha aí, rapaz. Olha aí. E Limeira
E Limeira era famoso por ser uma região de laranja, né? De citros, né? E hoje tem bastante cana, aí dominou um pouco, mas ainda tem um pouco de citro lá, como é que é? Ainda sobrou um pouco, Paulinho, porque lá em Limeira se tem a Citrosuco, a Mark Ben, tem os Forters, que inclusive é um dos donos ali da família, um amigo meu. Olha aí. Mas assim, se você pegar lavoura mesmo, assim, comercial, aí já tá um pouco fora, né? Então a Limeira, apesar de ter nascido, né, por conta da cultura, hoje, na verdade, ela está sendo reconhecida por joias e semijoias. Ah, é verdade. Então, meio que deu uma mudada no meio do caminho, sabe? Mas ainda as empresas ainda continuam lá. Ótimo, ótimo. Beleza. E daí veio pra cá, cai aqui em Botucatu. Eu tenho curiosidade, porque eu pergunto, né, pra todo mundo que vem, porque eu sou daqui de Botucatu, então fazer faculdade na sua cidade é uma coisa, né? Agora, quem vem de fora tem uns desafios aí, né, Tomás? Ah, tem, viu, Paulinho? E ainda... Você já chegou em República? Como é que foi? Eu já cheguei. Porque o meu primo, o espantalho, né, o Gabriel Peixoto... Gabriel. Bayer? Hoje? Bayer, né? Ele é gerente de crops, né, da parte de sementes da Bayer aqui de São Paulo. É seu primo? Que legal, rapaz. É meu primo. E aí, quando eu passei aqui, aí ele falou, não, vai lá morar na Buenazona, né? Com o pessoal lá. Eu falei, meu primo tava lá, eu vou pra lá. E a turma meio sertanejão, né? Eu falei, é lá mesmo que eu vou. Tô em casa. Tô em casa, tá tranquilo. Aí eu vim pra cá, primeiro dia na República, fui cumprimentar a turma, né? Meio chucrão de tudo, né? Nunca sabia como que era morar na República. E aí o Crista, acho que foi o primeiro caboclo que eu fui cumprimentar ele. O Crista era da zootecnia. Ele olhou pra mim assim e falou, quem que é você? Eu falei assim, eu sou o Tomás. Ele falou assim, mas Tomás? Eu falei, primo do espantalho. Então a partir de hoje seu nome é Vurto, e fique sabendo que ele ferrou comigo a vida inteira. Eu falei, nossa, mas onde que eu entrei, moço? Tô ferrado. Rapaz, eu fiquei sabendo agora, não sabia dessa história, de onde surgiu o Vurto. É daí então. Na verdade, o meu primo, né, o espantalho, ele falou pra turma que eu era espírita, né, minha família é espírita. Ele falou que eu via o Zé Pilintra pra rua. Gente boa pra caramba, né? E aí ficou Vurto, cara, ficou Vurto. Ficou Vurto. Aí eu fiquei 2 anos lá com o pessoal da Buenazona. Aí as contas meio que apertou. Quando eu cheguei era 18 caboclos. 18 caboclos, a gente morava junto. Aí depois ficou poucas pessoas, eu acabei mudando um pouco pra Cantagalo. E finalizei na Chiqueiro, né? Na Chiqueiro. Na Chiqueiro eu finalizei daí. Mas essa vida de República, a Juju contou aqui no episódio passado, é bacana, né? Você faz umas amizades boas demais, né? Não, você tá doido, Paulinho. Uma coisa, isso aí eu nunca imaginei, na verdade, sabe? Porque todo mundo que tá ali tá na mesma situação que você, às vezes até pior, na verdade, né? Exatamente. Então, você acaba trocando experiências e eu acho que esse momento é muito importante também, Paulo, porque o que acontece? Quando a gente sai da universidade, né, e vai para um meio profissional, né, de trabalho, muitas vezes você vai encontrar mais diversidade de pessoas, né? Pessoas que são mais amigáveis, pessoas que são mais cultas, mais fechadas, outras um pouco mais críticas. E no mundo de república é igualzinho. Então, na verdade, no fim, aquela família que você tem, né, igual o Ju falou, é a pura verdade, porque você tá com todo mundo, gente de diferentes lugares, diferentes pais, mães, e ali você fala assim, não, tem que saber respeitar, tem que saber conversar, explicar as coisas certinho. É uma escola, né? É uma escola à parte, né? É uma escola à parte. Então, às vezes, Paulinho, eu acho que
até essa parte de comunicação, né, que a turma fala bem, que eu converso com todo mundo, né, seja com o operador da fazenda, Isso. né, até um presidente, até o presidente da empresa, eu acho que muito começou nessa fase, porque imagina, eu demorei um pouco para entrar na faculdade, mas entrei, né, isso que importa. Mas na hora que eu cheguei lá, você morar com 18 caboclos diferentes, falei, Jesus amado, isso aqui é uma loucura só, né? Mas aí você começa a perceber esses pontos, sabe? De respeito, saber conversar. Nem todo mundo acorda todo dia feliz da vida. Exatamente. Então acho que é uma experiência assim que eu falei, nossa, é diferente mesmo. Que bacana. Ainda na graduação, né? Tem mais duas coisas que eu queria que você falasse. A primeira é como é que você veio parar no GPD, porque daí, né? Aí que começa a nossa amizade, né? Desde o primeiro dia que você chegou no GPD e a gente começou a trabalhar junto. Como é que foi essa experiência aí, Tomás? Ô Paulinho, Porque você ficou do começo até o fim, né? Até formar e fez mestrado, doutorado, tudo dentro do GPD. Tudo. Quando eu cheguei na faculdade... o pessoal sempre falava, né, que a agronomia é um amplo espectro, dá para você fazer N coisas. Então, apesar daquele contato, né, lá em 15 anos com máquina, já ter me abrido os olhos, quando eu cheguei aqui eu falei, tá, e agora, né? Então, no primeiro ano, né, no primeiro semestre, quando chegou as férias, eu fui ajudar o espantalho lá em Luiz Eduardo Magalhães, que era a época que estava sendo lançada no mercado a soja intacta, e os campos que estavam sendo feitos eram campos de pesquisa mesmo, sabe? Tipo um campo experimental que era feito dentro da fazenda. E lógico que você conhece já, mas para quem não conhece, quando você vai para Luiz Eduardo, né? Você vai ali de Brasília, né? Para Luiz Eduardo, você passa Posse, né, que é a última cidade do Goiás, e entra na Bahia. E tem uma serra. Aí eu olhava aquela serra e falei, mas onde que a turma planta soja aqui, cara? Falei, os negros devem estar muito loucos, não pode. Rapaz, na hora que nós subiu essa serra, eu falei, meu Deus do céu. Chega no patamar. Nossa, falei, que doideira é essa, cara? E aqueles maquinários, avião, as coisas. Então lá eu passei esse tempo com o espantalho. E entre conversas com ele falou, cara, você gosta de máquina, não sei o que, vai lá falar com o Paulinho, fazer estágio com ele, né, cara? Porque o Paulinho trabalha com máquina, trabalha com plantio, e você vê, isso aqui é puro plantio, né? Não tem mais pra onde correr. Eu falei, não, eu vou lá falar com ele. E aí, quando eu voltei de lá, eu fui conversar com você. E no mesmo ano, eu fui lá na fazenda do Chupim. O Bruno, né? O Bruno Giglioli. Bruno Giglioli. E aí eu fui lá na fazenda do Bruno, fazer o estágio de férias lá, né? Aprender mais um pouco. E quando eu cheguei lá, estava sendo descarregado acho que na época era Jumil terra. Eu acho que é a terra, de umas 32 linhas. E ele pegou, virou pra mim e falou, você faz estágio com o Paulinho? Eu falei, faço, então você vai ajudar a turma a montar. Falei, meu Deus. Aí chegou só uma carreta, eu ia aquela máquina do tamanho do mundo, falei, tranquilo. Daqui a pouco chegou a outra, mas foi medo. Agora azedou o cardo, cara. Meu Deus. E aí chegou 2 técnicos da Jumil, mas não vou me recordar o nome deles agora. Pessoal super atencioso, cara. E aí foi lá que... O Chupim ali entre Brasília e Unaí ali, perto do Padef ali, né? É no Padef. É no Padef mesmo, E aí tem uma outra fazenda que é mais afundada ali, onde ele fica... Tem os cavalos, tem os gados lá e tal. Certo. Mas é ali, em Cristalina, né? Ali no Padef, e do lado esquerdo já é a primeira... Eu acho que a matriz dele é do lado esquerdo ali. Isso. E aí foi ali que eu falei, não... Puta, o negócio é legal montou mesmo. Aí montei a máquina com a turma, se funcionou, não sei, porque fui embora, né? Deve ter funcionado, senão a turma tinha ido atrás de você. Certeza. Mas aí ali foi que os tijolinhos começaram a se formar, e eu falei, não, eu vou ficar aqui mesmo com o Paulinho. Rapaz, que legal. Pra trabalhar com plantadeira.
E aí segui a vida aqui dentro. Aqui. Que história bonita, né? E daí e fomos junto até o doutorado, né? Até o doutorado, Paulinho. Até o doutorado, rapaz. Muito legal, muito legal. Outra coisa que eu lembro da sua graduação, eu lembro mais que sim. Da SEAB, da Semana de Estudos, você foi presidente da SEAB, não foi? Foi presidente da SEAB. Acho que um ano anterior tinha sido o Rabisco, né? O Rabiscão. Mateusão. Um ele... abraço, Matheus. O Matheus tá sempre ligado aí, rapaz. Não, demais. Esse cara é 100%. O Matheus, eu falo de amizade, né? Boas amizades que eu fiz no agro, como você, e o Matheus tá nesse hall de amizade aí. O Rabiscão é sensacional. Sensacional. E tá aí... lá na 163 agora. Ele tá, é Sorriso que ele tá, se não me engano, né? Acho que é Sorriso. Tá lá. E aí o Rabisco, ele indicou eu, né, para a presidência do curso da agronomia, né? Então era sempre agronomia, florestal, zootecnia, eu acho que veterinária junto, se não... Veterinária, e veterinária, né? E aí ele me indicou para a presidência da SEAB, né, que é aquela semana estudantil que tem dentro da universidade. Isso. E foi uma baita de uma experiência, né, Paulinho? Porque você organizar um evento, né, dentro da universidade, com aquela proporção, e chamar palestrantes, né? Sim. Então, assim, foi um... E que não é um evento, né? Vários cursos. São. A SEAB, na nossa época, nessa época, era gigantesco. Se eu não me engano, na minha época, Paulinho, eu tenho um número na cabeça que eu acho que foi 11 ou 13 cursos. Olha aí. Entre agronomia, né? Esses cursos que a gente conversou. Então foi um negócio fenomenal, um baita de um aprendizado, né? Essa semana. E acho que foi a primeira vez que eu usei terno na vida, né? Peguei o terno da Boinazona lá, com as de festa, taquei, ficou bonito e deu tudo certo. Muito legal. Muito legal. Tenho saudade da SEAB. A SEAB, agora ela tá mais... Ela deu uma enfraquecida, né? Mas se Deus quiser, acho que é temporário. Se Deus quiser, vai voltar, porque assim, os eventos, eu faço evento quase toda semana, né? A gente sabe disso, nós estamos juntos nessa. E assim, eu fico muito contente quando sai evento bom aqui dentro da FCA, né? Dentro da nossa casa. Igual nós vamos ter aí, né? A partir de sexta-feira agora, dia 6 e 7, tem o curso de plantabilidade, o 8º, já estamos no 8º. Então, quando tem curso bom dentro da faculdade, eu fico muito contente, né? E teve do glifosato, lembra que o Caio e o Veline, tinha dia de campo do milho, famosíssimo. Nossa, dia de campo. Dia de campo do milho é muito famoso. Então, esses eventos dentro da universidade, assim, de porte maior, sempre... porque o que acontece? Hoje eu vê se você concorda comigo, uma das coisas do profissional para sair agrônomo, para sair formado daqui, uma das linhas que ele pode entrar é nessa parte de eventos, de marketing, não é? Hoje você trabalha com marketing, por exemplo. Sim. Então, isso aí a gente não aprende muita coisa na faculdade. Então, com os eventos, olha que baita experiência que você falou aí de chegar e fazer contato com empresa para patrocínio, fazer contato com palestrante para vir palestrar. Isso aí te dá uma bagagem muito grande dentro da faculdade, né? Nossa, demais, Paulinho. E agora você comentou até dos dias de campo. Eu falei, nossa, até veio as memórias, né, do dia de campo. Pô, legal pra caramba. Mas você tem razão, Paulinho, porque... Falta um pouco na formação nossa disso, não falta? Falta. Na verdade, eu acho que nós nem tem, né? Uhum. Eu acho que... Talvez porque antigamente... Tem alguma coisa de empreendedorismo, mas assim, é uma outra disciplina. Eu tô falando para chegar e organizar evento mesmo, não tem. Não, você fazer um evento agro, né? Ainda mais porque, vamos pôr, que nem sexta-feira a gente tem o curso de plantabilidade. Você vê, eu cheguei na segunda porque já tinha demanda de carreta chegando com máquina, né? Hoje terminou de chegar os simuladores que a gente vai apresentar lá da Jato. Estes são os bastidores que ninguém conhece. Esse ninguém vê. Então, que nem, vamos aumentar a escala. Quando a gente fala em AgriShow, a AgriShow, a montagem dos estandes, né, que a gente vê lá, chega a ser de 2 a 3 meses antes do dia da feira. Bah.
E a gente não tem essa noção, e nem na faculdade se passa, porque a programação do pessoal de eventos, né, que nem lá da Jato, eles já tem que ter tudo listado de que máquina vai, como vai, separar a prancha, como que vai movimentar lá dentro. Então é um campo, um trabalho muito bem feito e estratégico também. Montar um jogo de xadrez ali, a posição das máquinas, tudo, né, Tomás? E é tudo apertadinho, as máquinas grandes, né? Então, se a gente tivesse uma forma de aprender ou ter mais contato com algo desse tipo, eu acredito que muitas pessoas que entram na agronomia acabam tendendo para um lado mais de marketing, mais estratégico de fazer eventos, porque é igual você falou, né? O bastidor por trás não é fácil. Você tem que saber como vai descarregar, que trator que vai usar, vai precisar de trator, não vai, quem que vai entrar. E tem uma data limite de entrada de máquina nos eventos. Olha. Né? Eu acho que, se me falhar a memória, acho que uma semana antes do evento já não pode entrar mais nada. Então é um campo assim muito bem estruturado que as pessoas deviam conhecer mais, né? Eu sou apaixonado por evento. Quem me conhece, quem é mais próximo de mim sabe que eu sou apaixonado. E assim, eu tenho um olhar crítico, no bom sentido, de todo evento. Todo evento que eu vou, eu volto, eu anoto aqui no celular assim, os pontos positivos, como se fosse fazer um feedback para mim mesmo. Quais são os pontos positivos, o que dá pra gente fazer igual nos nossos cursos aqui e o que pode melhorar, né? Exato. E o que pode melhorar. Dá exemplo assim, né? Tem umas coisas básicas, por exemplo, receber palestrante, ver se precisa de hotel, ter um contato bem antes, depois na semana chegar e também entrar em contato, tá tudo certo, precisa de alguma coisa. Isso aí parece básico e que a turma não faz. Exato. Né? Passa batido. Passa batido. Uma música, a escolha de uma música que vai ser colocada na hora lá é um negócio importantíssimo. Então você começa a dar valor a essas pequenas coisas que fazem com que o evento fique brilhante ou não tão brilhante assim, né? Exato. Muito, muito bacana isso. Então a experiência na SEAB foi demais, né? Não, você como tá presidente. Doido. Imagina, eu acho que quando eu tava na SEAB eu devia estar com uns 23 anos, eu acho. Mas nunca tinha falado com palestrante, com gente de empresa. Falei assim, mas o que eu vou falar pra esses loucos, né, cara? E aí você vai pegando o jeitão da coisa, né, Paulinho? Conversar com a turma, explicar o que é o curso. Pra a primeira vez treme a fala, depois vai pegando, né? Depois vai pegando. Depois que embolou tudo, tá tudo certo, né? Mas é uma experiência assim que você já começa a ver como que funciona esse mundo, né? Com certeza, muito legal. Daí, Tomás, então, dando sequência, né? Daí chega o final da graduação, o estágio seu foi na Dow, né? Foi na estação ali de Mojimirim. E aí dentro da antiga Dow, né? A antiga Dow, que é Corteva, né? Isso. Então, dentro da Dow tem as áreas de herbicida, fungicida, inseticida, o pessoal das sementes. E lá em Mojimirim ficava a sede do centro de treinamento, que era o Tech Transfer, né, que falava. E na época que eu fui para lá, eu fiquei no Tech Transfer. E aí o que aconteceu lá de legal, Paulinho? Olha só, eu acho que as coisas vão se casando, a gente nem percebe. Lembrando tudo. Lembrando tudo. Porque dentro do Tech Transfer, o meu trabalho era o quê? Montar campo para que a equipe da Dow fosse lá, né, os RTVs, fossem lá e pudessem aprender as tecnologias, manejo de cultura, tudo com os campos que a gente montava. Então, na época, tinha começado o Amargoso. Olha aí. E aí a Dow tinha o Verdict. Então, hoje eu até brinco com a turma. Para quem não conhece, é uma das principais plantas daninhas que a gente tem, né? De difícil controle, né, Tomás? Muito difícil, muito difícil. E aí o que eu fazia lá? Eu plantava amargoso para matar depois. Foi sensacional. Eu fazia isso com buva, fazia... E bem na época de estágio meu, teve um grande evento do Tech Transfer que puxou todos os RTVs de Mato Grosso.
Então todos eles foram lá, a gente montou um campo, se não me falha a memória, de uns 2 hectares. Olha isso. E aí lá a gente fez todo o manejo de semente, plantio, fungicida, você montou tudo. E quando a turma foi lá, eu participei como se eu fosse um operador de trator que não sabia ler. Ué. E aí a turma, olha, tipo, aplicou 2,4-D em cima do milho, ele faz aquela pescoço de gana, fica tudo feião, né? É. E aí a turma cutucava, aqui você aplicou aquele 2,4-D, não sei o que. Eu falei, rapaz, não sei. Não sei. Eu falaram pra mim pegar um galão vermelho lá e eu sabia o rótulo dele, se não me falha a memória, vermelho. Peguei um galão vermelho, um galpão lá, misturei e larguei tudo aí. Eu falei, mas o que tava escrito? Falei, rapaz, não sei ler. Não sei ler. Nossa, o cara que tá do meu lado, mas cagado da risada, né? E aí, então, era esse tipo de dinâmica para fazer a turma entender o enfesamento para saber dar o diagnóstico, olha sabe? aí. Ali foi muito legal, muito legal. Que bacana. Viu? Daí, deixa eu falar para você, essa aí me falhou a memória. Daí, aí você fez o estágio obrigatório, aí você começou na Jato, depois fez o pós-graduação ou começou a pós-graduação? Isso eu não lembro. Eu saí da Dow. É. E aí eu tive uma oportunidade de trabalhar na Dow mesmo. Uhum. Só que aí no processo seletivo optaram por outras pessoas. E aí eu entrei em contato com você para fazer o mestrado. Para fazer a pós-graduação, então. Só que aí eu tinha perdido a vaga não, né? A data de inscrição para regular, padrão, né? Aquele padrão, né, Paulo? Aquele padrão. Eu vou contar uma aqui que o rapaz. Demais. E aí eu perdi, eu entrei como especial, né? Uhum. Entrou normal, né? Porque especial, né, já é, né? Mas aí eu fiquei. Porque aí eu fiquei, acho que é meio ano até rodar de novo, né? Mais meio ano. É meio ano. E aí rodou esse meio ano, eu entrei como regular bolsista daí, foi né? Mesmo, foi mesmo. Foi mesmo. O que eu ia contar aqui, acho que uma das que eu conto pra todo mundo é essa. Eu lembro que eu tava em viagem, assim, e precisava de uma assinatura minha. Aí eu mandei no celular assim, e falei assim, ô Tomás, faz aí, ó, copia minha assinatura aí, não era um papel importante, antes que alguém queira prender nós dois aqui. Exato. Tá certo? Aí eu falei, copia aí, daí eu lembro que você fez e daí foi entregar na pós-graduação lá, a menina olhou, né, falou assim, ué, mas tá meio tremida essa assinatura. Aí, rapaz, se fosse eu já tinha saído vermelho. Rapaz, time borrado inteiro. Esse aí me vira e fala assim: não, o Paulinho assinou em cima do capô do carro. Tá saindo de viagem. Tá saindo de viagem. Ele assinou em cima do capô do carro. Daí a menina liga pra mim. Eu falei: não, assinei mesmo, tal. Ei, mas essa foi. Cara, essa eu conto pra todo mundo. Eu falo: onde chega a criatividade do Tomás, cara. Eu não sei nem de onde veio, pai. Foi a primeira coisa que veio na cabeça. Eu falei: assinou em cima do carro, tava tremendo ali. Aí vai lá e aparece nesse meio, entrando no mestrado, me aparece a Jato, né? A oportunidade. Isso, aí aparece a Jato, né, Paulinho? E na verdade a Jato aparece por causa de você, né? Você conta sempre a história, né? Essa é boa. Que daí eu falo minha parte, você fala a sua. Uhum. Mas a entrada na Jato foi algo que me marcou. E a Jato é uma baita de uma empresa, né? Uma empresa com origens japonesas, né? Por causa do Shunji Nishimura. E me marcou porque o último treinamento que a gente fez, né? Do IPS, né? Que é a Inspeção Periódica de Semeadoras, que você puxa até hoje, foi na Jato. É mesmo? O último treinamento que eu fiz, que eu palestrei nesse treinamento, né? Foi na Jato. Aí acho que na próxima semana a Dani, né? A Daniela lá da Jato, que é a psicóloga do RH. Aí ela me ligou e falou assim, deu certo, né? Não sei o quê. Rapaz. Aí eu falei, nossa senhora, você não ligou pra alguém errado, não. Eu falei pra ela, não é o Tomás de Limeira. Eu falei, não, é eu mesmo, então. Meu medo era psicóloga. Passou na psicóloga, tá tudo certo. Então tá certo. Mas essa história... Rapaz, eu não sabia dessa do último lá. Então fica mais bonita a história. Aí na minha parte foi a seguinte.
A Jato ia naquela época lançar plantadeira, né? E daí vieram, por causa desse negócio da gente trabalhar com plantadeira, o Wanderson, que é um queridaço, um cara mais do que amigo meu, né? Veio, na época não conhecia, ele veio conversar comigo e a gente começou a trocar figurinhas sobre plantadeira, fui lá na Jato, responder pergunta, até que nós chegamos em Cascavel, na feira lá da Copavel, e tava eu, o Wanderson, né, diretor de marketing da Jato, e o presidente na época, o Fernando, né? Fernando. Nós três jantando e os dois fazendo pergunta pra mim, e eu querendo comer. Gordo, né? Mas deixa eu comer, né? Eu queria comer e queria beber, e o presidente, e o Fernando e o Wanderson querendo fazer pergunta de plantadeira, né? Aí eu sei que o Fernando vai lá, essa história é muito legal. O Fernando vira e fala assim: Ô Paulo, agora pra deixar você comer, eu tenho a última pergunta. Eu falo assim: o que tá faltando pra gente lançar? O que você acha que tá faltando pra gente lançar uma plantadeira? E eu, né, na minha humildade, que sempre foi capaz, eu fui lá e virei e falei assim: ué, tá faltando alguém que responde essas perguntas aqui que eu tô aqui pra vocês. Não aguento mais, né? Daí os dois se olharam assim, foi lá e foi muito legal, né? Que daí eles falaram assim: você tem essa pessoa? Eu falei: eu tenho. E olha quem que era? O Tomás. E deu certo. Muito legal. Essa história demais. Também vou levar pro resto da vida. Essa é demais de boa. E no outro ano nós foi comer todo mundo junto lá. No outro ano tava nós quatro na mesma mesa comendo junto. Bah, essa aí é... Essa foi demais de boa, rapaz. Você tá doido. Muito legal, muito legal. E daí, como é que é o dia a dia de alguém da sua posição lá na Jato? Conta pra nós pouco, o pessoal tem curiosidade de saber. Ô Paulinho, na Jato eu sou especialista de produto, né? Da área de plantio. Certo. Então eu fico locado ali em Pompeia, né? Hoje tem a fábrica em Paulópolis, mas eu fico dentro do setor de marketing estratégico e novos negócios, né? E eu até brinco lá dentro, na verdade, eu falo assim, eu pareço auxiliar geral com doutorado. Mas por quê? Quando você fala que é do marketing, a turma acha que você vende boné, vende camisa, né? Só essas coisas. Dá brinde. Mas, na verdade, o marketing estratégico ele tem uma função importante de você conseguir trazer as informações do campo. Então, eu viajo bastante. E como o campo ele fala de um jeito que muitas vezes o departamento de engenharia, né? Eles não conseguem assimilar o que realmente precisa ser feito. Então você é essa ponte entre campo e engenharia. Então você leva as informações, leva o porquê que está acontecendo, você leva, vamos dizer assim, traduzido de uma forma que o pessoal consiga fazer alguma modificação, né, ou alterar alguma coisa que achou que ia ser bom, mas não está sendo bom. Então tem essa parte de ponte entre campo e engenharia. Só que também você fica com a outra ponte, que é com o comercial. Então, o departamento comercial sempre levanta demandas também. E aí, eu, com o pessoal do comercial, né, com a equipe, a gente vai em cliente, vai em revenda, faz treinamento. Ainda mais no começo, né, Paulinho? Imagina, de repente aparece a plantadeira na Jato. A Jato, lá dentro, ninguém, vamos dizer assim, respirava ou sabia muito dos detalhes, né? Não que eu seja o mais inteligente do mundo, né? Não, porque sempre foi a vida inteira da Jato, o grande negócio deles foi pulverizador, né? Exato. Então, eu falo assim, hoje, essa posição minha, ela é muito dinâmica, porque você tem o contato com engenharia, contato com a equipe comercial, demonstração, eventos, tanto que eu estou aqui para fazer o nosso evento aí na sexta, né? Treinamento, suprir o treinamento de bons materiais para que quando vier as pessoas dentro da Jato, né, dentro lá do CT, conseguir passar as informações melhores que tem sobre a área.
tem contato com a validação. Então, por isso que eu brinco que é um auxiliar geral, porque você está em todas as áreas ajudando, seja de uma forma ou outra, né? Fazendo essas pontes entre campo, desenvolvimento de projeto e tudo. E eu tenho uma pergunta por curiosidade, porque eu nunca trabalhei numa empresa, né? Assim, do jeito que você trabalha. E daí, quando você leva as demandas, como é que é essa conversa? Leva só as coisas boas ou leva as coisas também que tem que melhorar? Ô Paulinho, eu não sei os outros, mas eu não filtro não. Uhum. Eu não filtro não, porque o que acontece, na minha visão? Se eu começo a filtrar... A empresa tem que saber do produto dela. E se eu começo a filtrar as coisas, eu tô filtrando com meus olhos. Você entendeu? Então, assim, eu levo começa tudo, a ficar subjetivo. É lógico Perfeito. que nós não passamos os xingamentos, né? Isso aí nós dá uma maquiada, né? Isso aí a porrada quem leva é nós. Mas eu não passo nenhum tipo de filtro, Paulinho, porque senão fica subjetivo ao meu olhar. Então eu levo realmente o que foi falado, o que está acontecendo, e aí lá dentro, com todo mundo reunido na reunião, né? Discutindo lá com o Sr. Sartori, né? Vamos achar o melhor caminho. Acho o melhor caminho. Para não acontecer nenhum erro no meio do caminho e depois falar, mas o Tomás trouxe essa informação, só que aí você colocou um filtro ali que pode ter atrapalhado em algum momento o desenvolvimento, né? Perfeito. E assim, outra pergunta que eu tenho é em relação, porque você já tem um caminho dentro da relação de plantadeira, né? Então, e no campo, e vendo funcionar, e é uma experiência que você tem que quase ninguém tem, né? Queria perguntar para você, dentro da sua experiência, o que você acha de novas tecnologias que estão surgindo na plantadeira? Se tivesse que listar, assim, qual que você acha que realmente está dando resultado? Ô Paulinho, o que eu tenho muito em mente hoje, eu sempre comento isso com o pessoal. Se você pegar de qualquer marca uma plantadeira, o trabalho delas vai ser sempre o mesmo. Bem parecido. Bem parecido, que é plantar. Então, o que muda de uma plantadeira para outra é o nível de tecnologia que você tem na máquina. Perfeito. Né? Como a gente cada ano vem aumentando área, né, aumentando produção, alcançando tetos produtivos maiores do que no passado, eu acho que essa parte de tecnologia ela veio para ajudar a gente. Porque imagine você com 30 mil hectares na Bahia, plantando sem sensor, sem monitor. É quase que não impossível, porque conseguir você consegue, mas a chance de você cometer um erro é muito alto. É muito alto. Então, quando a gente vê o que nós temos hoje, como que nem a Jato tem nas plantadeiras nossas, né? Parte de agricultura de precisão, que é a máquina totalmente elétrica, telemetria, um display mais intuitivo para que o operador consiga olhar e ver realmente o que está acontecendo no momento do plantio, tá? Lógico que a máquina como um todo vai importar, né? Tem a parte de dosador, tem um monte de tecnologia, mas eu acho que o que está mais palpável e está fazendo os produtores buscar uma determinada máquina ou outra é quando a gente olha para a tecnologia. Então, imagina, se eu tenho 30 mil hectares, você não vai conseguir ficar olhando plantar 30 mil hectares. Então, se a gente pegar hoje a telemetria, ela te passa tudo o que aconteceu. População, o que parou, não parou. É o dedo duro. É o dedo duro, né? É o dedo duro. Então, eu acho que essa parte, Paulinho, ela veio assim para incrementar o serviço no campo, né? Das pessoas que querem ser mais lucrativas com a cultura. Porque hoje a gente sabe, vai falar que semente tá barato, máquina, né? Não tá. Não. É um custo elevado para se fazer a operação. Então, quando você começa a ter esses controles na sua mão, você consegue fazer as melhores contas. Exato. É que nem eu falo de tecnologia, né? A tecnologia é uma coisa que você não segura, porque quem usa
É ou não é? O Coimbra fala um negócio bem legal, cara. Ele falou assim, vamos voltar lá para 94. Você imagina você hoje sem um celular? Não tem, a turma vai ficar doida, bate a cabeça na parede. Vai bater a cabeça na parede, vai ficar tudo doido, né? Então é isso que está acontecendo com as máquinas. Por exemplo, você tira o efeito da roda. Rapaz, aí eu tiro o efeito da transmissão, ali aquele negócio de engrenagem, corrente, coloca um motorzinho. O motor só tem 2 estágios, né? Tal não tá funcionando. Exato. E se não tiver, vai apitar, né? E se não tiver, vai apitar. Quer dizer assim, rapaz, eu já vi testemunho de produtor de chegar e falar assim, rapaz, isso aqui foi a maior revolução que tem na Terra, porque isso aqui facilitou a minha vida, né? Então eu acho que é importantíssimo as novas tecnologias. Daí, como eu sempre falei, eu falei assim, a tecnologia, todas as tecnologias estão para todo mundo? Não, você tem que saber o que te serve. Exato. Não é? Você não vai comprar uma máquina autônoma, sem piloto, e eu tenho 3 hectares de terra, né? É assim, para a turma entender o que a gente está falando. Nem toda a tecnologia está disponível. Aí você tem que ver o que te serve. Exato. Não é isso? É igual você morar na roça e querer comprar uma Ferrari, né? Não vai dar certo. Não vai dar certo. Vai ficar no mata-burro. Vai enroscar tudo. Vai enroscar tudo, exatamente, né? Mas é pra esse lado mesmo, Paulinho. É pra esse lado aí. Eu acho bem legal. E uma, assim, se pudesse falar da cereja de bolo, né? Eu perguntei para você e agora eu vou dar a minha opinião. Para mim, é a parte de tecnologias que ajudam a gente a deixar a semente numa profundidade mais uniforme. Essa para mim. Escolhe uma. Eu escolheria essa. E você? Ô Paulinho, você roubou meu pensamento, porque eu também ia nessa. Uhum. Eu também ia nessa, né? Então, assim, pro pessoal entender, né? Hoje a gente tem o downforce, né? Que a turma fala, que é aquela pressão que a gente faz. Pressão que dá no carrinho. Que dá no carrinho da semente para não trepidar e tudo mais. Então, vamos dizer assim, em patamares se tem a mola convencional que você aperta, né? E aí toda mola sempre faz uma força maior para voltar para trás. Então, se você regula ela num solo um pouco mais duro, na hora que você entrar no mole vai afundar, né? Eu falei assim, mas e a roda limitadora? Eu falei, não, mas é exatamente pelo solo ser mais fofo, a força que está excessiva, ela vai também deformar o solo. Ela vai conseguir segurar um pouco, mas ainda vai deformar. Então, um segundo estágio seria o que a Jato usa hoje, né? Que é o sistema lá dos pistões hidráulicos, só que de acionamento manual. Então, é uma diferença gritante para mola. Porque imagina, se eu tiver 15 linhas, que eu vou ter que apertar essas molas. Eu quero ver quem coloca a mesma força nas 15 linhas. Não põe. Então a Jato, quando pensou em fazer essa parte do downforce, da pressão, eles optaram, né, por essa nova tecnologia desenvolvida, né, pela Jato, em que hoje na linha tem 3 cilindros, cada um que você ativa aumenta 50 quilos. Então você realmente sabe a força que você colocou. Então fica mais fácil. E depois desse cilindro, aí você já começa a entrar nos bolsões pneumáticos e depois lá no hidráulico, né? Acho que o mais conhecido é o da GCO como um todo, né? Que é o Delta Force. Que ali eu acho que hoje, na minha visão, seria um suprassumo de uma plantadeira. Então, vamos dizer assim, eu tenho uma plantadeira e quero fazer um retrofit. Eu acho que colocaria umas 9 cartas nisso, porque, imagina, se eu apertei muito o suco para colocar a semente, eu vou selar o suco da semente. E aí, 100% de chance que essa semente ela vai soltar as primeiras raízes e vai buscar algo que esteja mais fofo. Perfeito. E aí na hora que você arranca lá o pezinho de soja novo, você vê a raiz torta. Fala assim, não, então a gente já gerou uma barreira logo no início do plantio. Exatamente. Então, pelo conhecimento que eu tenho um pouco, né, tomando o exemplo, o Delta Force, porque vou usar esse nome, né? Mas é porque todo mundo sempre fala, e o Delta Force?
ele, como tem o sistema de sensoriamento de pressão, independente se eu entrei num solo duro ou se eu entrei num solo mais fofo, ele a todo momento vai colocar ou vai tirar. Então a chance de eu selar o suco da semente é difícil dizer mínima, mas é muito menor do que se comparar com as outras tecnologias. E aí depois vem aquela carreta de coisa atrás, né? Plantas emergem diferentes, porque uma ficou mais funda, a outra não ficou. Da planta dominada. Planta dominada, né? Despadronização na hora da colheita. Então eu vou muito nesse ponto que você colocou, Paulinho, sobre a parte de ter em mãos o controle da pressão do carrinho. Perfeito. Tá? Para deixar em miúdo assim, né? Para deixar bem explicado o pessoal que está nos vendo e ouvindo, alguém pode perguntar assim, né? Fala assim, mas o que esses caras estão falando de pressão? O solo não é uma coisa só? E não é. Você pula de um talhão para o outro, às vezes 10 metros para frente você tem outro tipo de textura do solo. Então, por isso que eu tenho que, se eu tiver alguma coisa, né, alguma tecnologia que controle essa pressão que eu dou no carrinho, que é isso que a gente está comentando, eu consigo um plantio muito mais uniforme em relação à profundidade de sementes. É exatamente isso, Paulinho. Perfeito. Chegando no final, olha, rapaz, passa rápido a hora, hein? Você tá doido? Vamos fazer um futurismo aqui. Vamos. O que você consegue ver de futuro em relação às semeadoras, às plantadeiras? Ô Paulinho, eu sou um cara que gosta de tecnologia bastante. E eu vejo, às vezes eu vejo até uns vídeos em alemão, falar que eu entendo, eu não entendo nada. Mas o que eu tô percebendo, essa parte de tecnologia no plantio, de sensoriamento, né, de sementes e tudo mais, tá caminhando para um patamar de você realmente saber aonde a semente está, né? Então hoje já tem sensores que passam dentro do suco e consegue ler a umidade, quanto de matéria orgânica tem no suco, Isso. se tem palha dentro do suco, a posição, profundidade. Então eu acho, Paulinho, que essa parte de tecnologia puxando para automação é o que vai pegar. Eu também concordo. Esse sensor que o pessoal está usando, acho que se não me falha a memória, lá nos Estados Unidos, junto com ali a roda limitadora, tem um motor elétrico. Então, quando ele começa a mudar, às vezes, o solo, e somente a pressão lá no carrinho está fazendo com que a semente não fique onde eu quero, ele aciona sozinho o motor e regula a roda limitadora. Então é uma automação no nível de hard. Só que eu acho que vai caminhar muito para esse lado, tá? Imagina plantar algodão que dá 30, 40 mil hectares de custo para plantar, e você errar num ponto como esse. Então eu acho que essa automação, perfeito, que eu vejo lá fora, o pessoal já tem máquinas que tem singulador automático. Então eu acho que vai caminhar muito para esse lado, Paulinho, de saber realmente o que você está fazendo. Concordo. Eu falo de automação também, eu falo da robótica, que aí tá um negócio, a gente viu no AgriShow lá, que já tem, só que tá ficando cada vez mais com maior tecnologia, tá se aprimorando, né? Se aprimorando os robôs e por fim eu vou dar uma dica aqui, que eu falo para todas as empresas, graças a Deus a gente tem parceria com bastante empresa, eu falo assim, ó, quem descobrir um sensor, não é? Já tem no mercado, mas assertivo não tem. Quem descobrir um sensor que consiga com assertividade falar qual a profundidade da semente, esse cara vai ficar trilionário. Vai. Né? Vai.
Eu falo assim, ó, esse é o desafio. Eu não vou viver para ver. Tomara que eu esteja vivo ainda quando surgir isso aí, né? Mas assim, eu não é o meu coisa falar assim, não, agora só vou estudar isso aqui até o final da minha vida. Mas eu tenho certeza, então eu jogo o desafio para quem quiser estudar, né? Eu jogo o desafio, porque assim, quando eu tiver isso aí de forma assertiva, eu falo para todas as empresas que a gente, parceiros nossos, que é tudo a informação mais importante hoje, né? Que a gente acabou de falar de profundidade, seria essa. Mas vai partir para esse lado mesmo, Paulo. Eu tenho certeza também. Porque é comum, a gente vai no campo, falta mão de obra, né? Então, imagina, antes você tinha que ter um num trator, um no badeco, hoje já não tem mais o badeco por causa da tecnologia. Então o badeco que antes ficava lá tomando sol, hoje ele faz outra operação. Às vezes tem até um outro conjunto dentro da fazenda que ele opera hoje. Exato. Então é uma parte que eu acho que a tendência não tem como voltar para trás, não. Muito bom. Tomás! Chique? Chique demais. Nossa! Chegando ao final, queria aqui expressar, né, em público, eu falo isso para você sempre, que de toda a amizade que a gente tem, eu sou muito feliz em tê-lo conhecido, né, e ter convivido e continuar convivendo com você todo esse tempo aí. Então, muito obrigado. E a gente conseguiu aqui num papo de amigo falar de carreira, falar, contar coisa divertida e falar de tecnologia, né, em 50 minutos aqui. Então, para mim, valeu a pena demais. Eu estava esperando a sua vinda aqui para a gente fazer esse podcast. Obrigado, viu? Não, imagina, Paulinho. Quem tem que agradecer é eu por tudo que você fez por mim. Eu acho que a minha família também, acho que agradece mal cedo que eu. Né? Minha família tem uma... Ganhei até um vinho português. Verdade, né? Rapaz. Meu pai lá, portuguesão, velho. Um abraço pra família aí. Meu tio, né? Seu tio. Que apresentou o Varmetão. E o Rildo, né? Que deixou o pilotar, porque eu nem sabia como é que engatava as marchas. Mas o agradecimento é muito grande. A Jato também, né? Por proporcionar tudo. Opa! Esse ganho de experiência. O pessoal lá dentro é fenomenal. Quando eu fui pra lá, eu achei que ia fazer colega de trabalho. Eu acho que hoje eu tenho mais amigo de verdade do que só falar, a gente trabalha junto. Porque a gente discute N assuntos lá dentro, né? Então, o agradecimento é muito grande para todos que foi comentado aqui. Muito bom. Obrigado, Tomás. Então, pessoal, quem quiser, né, entrar em contato com o Tomás aí, ele não é que nem eu, blogueirinho, tá certo? Eu, blogueirinho, olha lá, o @paulo.arbex. Se você entrar lá no meu Instagram, você vai ver coisas de plantabilidade aí quase todo dia que a gente coloca, tá certo? Tanto meu quanto do grupo de plantio direto, né, do GPD. Então, e quem quiser, olha lá, o @grupo de plantio direto. Aí, ó. Então, ali é o nosso famoso GPD, que nós falamos todo o podcast aqui. Então, o grupo de plantio direto também que está trazendo informações aí de todos os trabalhos que a gente faz. Tá bom, pessoal? E assim, ele não é blogueirinho, mas quem quiser contactar o Tomás, LinkedIn ele tem. Eu sou low profile. Eu não gosto desses negócios de Instagram aí, não é comigo não. É isso aí. Então tá o contato do LinkedIn aí do Tomás. Obrigado, Ilcinho. Obrigado, Clebão, por mais um podcast. Obrigado principalmente a todo o pessoal aí que acompanhou esse episódio aqui, esse episódio de gala que a gente fez aqui. Tá bom? Valeu, pessoal. Até a próxima terça. Um abraço. Fui. Tchau.